Então, pessoal, continuando a gravação, nós temos aqui um exemplo onde a gente consegue aplicar a equação da continuidade e conseguimos também aplicar a equação de Bernoulli. Então, vamos fazer isso daqui, vamos para a prancheta, resolver isso aqui na mão. Bom, então, o que diz o enunciado? Suponha que a tubulação representada na figura a seguir é atravessada por água com vazão constante. Então, vamos analisar ponto a ponto. Então, tem aqui a tubulação, né? Ela tem uma diferença de seção e a vazão dela é constante. Nós temos aqui a altura H2 de 1,8 e a área da seção S2, 1,2, 10 a menos 3 metros quadrados. O modo de velocidade V2 é igual a 8 metros por segundo, ou seja, o escoamento aqui nessa seção é de 8 metros por segundo. O que nós temos que tomar cuidado, quer dizer, atenção. Com a equação de continuidade, considerando-se vazão constante, né? Vazão constante, a vazão em 1 é igual a vazão em 2. Se a velocidade em 2 é 8 metros por segundo e a seção 2 é muito menor do que a seção 1, quer dizer que a velocidade 1 vai ser menor que 2 para que essa equação de continuidade seja verdadeira. Já é bom a gente estar implícito, se já pegar e já ter essa noção. Tá aqui a seção S2, a velocidade 2 também, tá? Em 1, H1 igual a 0. Foi o que eu falei no finalzinho do nosso raciocínio ali da equação de Bernoulli. Então, considerei aqui o centro de gravidade da seção como meu PHR, meu plano horizontal de referência. Beleza? A seção nos deu aqui, que é 6, seção 6, 10 menos 3 metros quadrados. Então, tá aqui o desenho, a representação. Supondo que o escoamento é ideal, determine a vazão da água no tubo, B, o módulo de velocidade 1, da água em 1, a diferença de pressão, ΔP, P1 menos P2. Então, quem lembra da equação da continuidade, onde eu falei, quando eu tenho um reservatório de grandes dimensões que escoa livre, não tem pressão. Agora, aqui eu tenho, se trata de um conduto forçado, logo existe uma diferença de pressão aí. Então eu vou considerar aqui, para a letra A e a letra B, simplesmente a equação da continuidade. Equação da continuidade Q1 é igual a Q2, ou seja, a vazão em 1 tem que ser igual a vazão em 2. Lembrando que vazão é velocidade vezes a área. E para resolver a letra C, eu preciso da equação de Bernoulli, onde a energia total em 1, ou carga total, a energia total por unidade de peso, é igual a H2, ou seja, a somatória da vazão e energia em 1 tem que ser igual ao somatório da vazão e energia total em 2, ou a carga total em 1 tem que ser igual à carga total em 2, ou seja, o somatório da energia potencial, da energia cinética, energia piezométrica, energia de pressão, tem que ser igual ao somatório da energia potencial, da energia cinética e energia piezométrica. É isso aí. Então vamos compartilhar a tela e resolver esse exercício. Então,
Eu trouxe aqui a imagem. Vamos lá. Eu trouxe aí impresso o nosso enunciado, que tem os valores. Vamos passo a passo. A letra A, o que ela nos pede na letra A? A letra A pede a vazão da água nesse tubo. Então, no exercício, ele nos deu... Só um minuto. Estamos com probleminhas. Ok. Vamos lá. Agora vai. Nada de zoom, não. Ok. Vamos lá. O que ele nos deu aqui? Deu a seção 2 e deu a velocidade 2. Então, a vazão em 2 é a velocidade 2 vezes a área 2. Vazão em 2, velocidade 2, 8 metros por segundo, vezes a área 2. A área 2, 1,2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, é só calcular isso daí. Então, 8 vezes 1,2 dá 9,6. 9,6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, vamos ver se a caneta preta melhora. Que 2 é igual a 9,6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a vazão do ponto 2. E qual que é a vazão em 1? A vazão em 1 também é 9,6. Posso falar até que litros por segundo. Tanto aqui como aqui, 9,6 litros por segundo. Por quê? Porque é equação da continuidade. Então, eu tenho um tubo de corrente, eu tenho uma vazão permanente, logo a vazão vai ser a mesma, o escoamento vai ser a mesma. Então, por que também dá litros por segundo? Porque um metro cúbico é igual a 1000 litros. Logo, 10 a menos 3 metros cúbicos é igual a 1 litro. Então, 9,6 litros por segundo. Então, aqui está a resposta da letra A. Então, me pediu a vazão da água nesse tubo, e a vazão da água nesse tubo é 9,6 litros por segundo, ou 9,6 10 menos 3 metros cúbicos por segundo. Equação da continuidade é uma aplicação bem simples, o complicado, o complexo é entender o conceito. Letra B. A letra B pediu o módulo velocidade 1 o módulo V1 da velocidade da água em 1. Equação da continuidade. Q1 é igual a Q2. Logo, V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. V1 é o que eu quero encontrar. O A1 foi me dado, 6, 10 a menos 3. 6, 10 a menos 3. E V2 vezes A2 a gente já fez, 9,6 vezes 10 a menos 3. Então, isolo V1, passo 6 dividindo por aqui. Então, o que eu já posso desconsiderar vai ficar 9,6 dividido por 6. Então, vamos olhar aqui. 9,6 dividido por 6, 1,6. 1,6 metros por segundo. Ou seja, no escoamento que eu vou ter aqui, né, a vazão vai ser a mesma. Porém, a velocidade em 2 é 8 metros por segundo e a velocidade em 1, 1,6 metros por segundo. Então,
Vamos aqui agora analisar valores, não simplesmente jogar na fórmula e fica por isso mesmo. Estamos aqui para interpretar os dados e verificar o fenômeno. Então, 8 metros por segundo me deu 9,6 litros por segundo. E aqui a água está escoando 1,6 metros por segundo, só que também está me dando uma vazão assim. Por quê? Porque eu tenho uma seção maior do que aqui. Então, se vocês verem na imagem do slide, está bem mais claro. Então, aqui eu estou representando o volume de água que está se deslocando, né, em função do tempo. E aqui eu tenho esse mesmo volume deslocando em função do tempo, só que esse deslocamento tem que ser o mesmo, ou seja, o tempo que eu demoro para deslocar essa distância tem que ser menor do que o tempo que eu desloco aqui. Por isso, 1,6 metros por segundo aqui, 8 metros por segundo. Então, aqui aplicamos a equação da continuidade. Achamos a vazão e achamos a velocidade no ponto 1. Agora, nós precisamos saber o ΔP, ou seja, o ΔP que ele falou que é P1 menos P2. Quando eu falo de pressão, eu estou falando da equação de Bernoulli. Então, H1, H2. O somatório da vazão e energia de pressão potencial e cinética em 1 tem que ser igual ao somatório aqui. Então, logo, H1 é igual a H2. Quem que é a energia total, carga total? É a energia potencial por unidade de peso mais a energia cinética por unidade de peso mais a energia pesométrica de pressão por unidade de peso. Então, isso daqui é Bernoulli. Esse mais aqui ficou meio bastante esquisito, mas vamos transcrever esse mais aqui. Posicionar a folha. Então, H1 é igual a H2, logo Z1 mais V1 ao quadrado, 2 vezes a gravidade, mais P1 sobre peso específico do fluido igual a Z2, mais V2 ao quadrado, 2 sobre 2 vezes a gravidade, mais P2 sobre peso específico. Então, isso daqui é a conservação de energia, isso aqui é Bernoulli. Considerando, claro, o fluido incompressível, escoamento permanente, sem perda de carga, sem adicionar energia, sem troca de calor, líquido perfeito. Quem que é o Z1? Z1 é a altura em relação ao plano horizontal de referência. Só que eu posso considerar meu PHR aqui. Então, Z1 é 0. Mais a velocidade de 1 ao quadrado, a gente havia achado 1,6 ao quadrado. Aqui tem um detalhe que fala o seguinte, que a gente pode considerar que a densidade de 1, ou seja, massa específico 10 mil kg por metro cúbico e gravidade de 10, ou seja, deu uma colher de chá enorme para nós. Então, 2 vezes a gravidade dá 20, mais a pressão em 1 sobre peso específico 10 a quarta, considerando os valores apresentados. Quem que é Z2? É a altura da energia potencial. Então, energia também conhecida como energia de posição, que é isso daqui, que ela falou que é H2 1,8. Então, ou seja, o H1 está aqui, o Z1 está aqui, né? E o Z2 está aqui a 1,8 metros acima, 1,8 mais a velocidade 2, que é 8,
né? 8 vezes 64, vamos colocar o 64 aqui sobre 20, mais a pressão em 2 sobre o peso específico, que na verdade é 10 a quarta. Bom, o que ela nos pediu? ΔP. Tá aqui, ΔP P1 menos P2, então acho que se a gente conservar o P1 aqui e trazer o P2 para cá, vai ficar mais ou menos assim. P1 menos P2 sobre 10 a quarta, que é igual. Vamos passar esses valores para cá, já vamos passar simplificado, já vamos pôr aqui 1,8, mais 64 dividido por 20, 6,4 dividido por 2 dá 3,2, mais, que na verdade vai dar menos, porque esse aqui vai passar para cá, certo? Vamos com calma na matemática. 1,6 ao quadrado dividido por 20, 0,128. 0,128. Então vai ficar, vou substituir aqui, vai ficar ΔP 10 a quarta igual 1,8 mais 3,2 dá 5, certo? 5 menos 1,28, 4,872. Passa para cá, ΔP é igual a 48.720 Pascal. Então, a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 é 48.720 Pascal. Ou seja, a pressão nesse ponto aqui vai ser, por exemplo, um pouco que seja 0. Então, o que eu tenho? Se a pressão aqui é 0, aqui vai ser menos 48.720. Vamos entender isso aqui melhor. Isso aqui é hipótese, porque o resultado do exercício é 48.720, só para a gente compreender melhor. Então, eu tenho que 48, isso aqui passando para cá, 48.720 é igual a 0 menos P2. Então, P2 é igual a menos 48.720 Pascal. Ou seja, a pressão no ponto 2 vai ser sempre 48.720 menor que em relação ao ponto 1. Então, com a equação de Bernoulli, a gente consegue enxergar a energia cinética em cada ponto, consegue enxergar a energia de piezômetro em cada ponto, consegue enxergar a energia potencial em cada ponto. Ou seja, vamos olhar aqui, ó. Não porque o H1 é igual a 2 que a energia potencial em 1 é igual à energia potencial em 2, ou a energia cinética em 1, energia cinética tem que ser igual à energia cinética em 2, mas sim o somatório dessa energia tem que ser igual ao somatório dessa energia. Então, toma bastante cuidado com isso, porque nesse caso, a energia cinética aqui, ó, no ponto 1 é menor do que a energia cinética no ponto 2, que é bem maior. Porém, a energia em pressão no ponto 2 é bem menor que a energia de pressão no ponto 1. E a energia potencial no ponto 2 é maior do que a energia. Então, essas energias vão se alternar, mas elas terão que ficar equivalentes para que ocorra a equação de Bernoulli. Então, esse é basicamente o conceito de Bernoulli. Então, essa é a aula. Espero que vocês que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. E
Bons estudos para vocês aí. Até